Olá, meu nome é Paulo, eu sou idealizador aí do blog tirsata.blogspot.com.br, que é o Recicle a Sua Mente. E eu quero aqui tratar com vocês um tema que é bastante polêmico, que é a questão de tatuagem, se pode ou se não pode fazer. Eu sei que isso é um tema que a gente tem que tratar até mesmo com muita responsabilidade, porque lidar com pessoas e lidar também com pensamentos às vezes opostos, que se varia mesmo até fora da igreja. E é um assunto que também é complicado, porque ele não é um assunto que está relacionado diretamente à Bíblia, porque é um assunto que se fala de algo cultural e não de santidade. Todo assunto, quando ele é tratado de santidade, ele tem textos e referências bíblicas para que você possa defender a tese ou defender. O problema de tatuagem é que ele não é um tema que está relacionado a isso, mas sim cultural. E alguns aí podem até pensar, não, existe um texto sim, que está lá em Levíticos capítulo 19, versículo 28, que todo mundo conhece, eu vou até ler aqui. E eu vou ler e vou fazer uma interpretação do texto que diz assim: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. É o único texto que as pessoas usam para falar contra sobre isso. Mas o problema de se usar esse texto é que o próprio texto diz assim: pelos mortos não darei golpes na vossa carne. Se nós formos interpretar esse texto ao pé da letra, porque tem um ponto e vírgula ali, nós vamos entender que se alguém marcar o corpo não sendo pelos mortos, então pode marcar. Agora, por um outro lado, esse texto está no Velho Testamento e ele não tem referência no Novo Testamento. E a base para a igreja, o ponto referencial máximo para a igreja é o Novo Testamento. O Velho Testamento é apenas uma sombra e ele não tem uma referência. Agora, como devemos tratar esse assunto? Devemos tratar desse assunto no sentido de consciência social. Hoje, a maioria das pessoas que acaba fazendo tatuagem, tem um amigo meu que ele é dono de um estúdio de tatuagem, e um dia eu estava perguntando para ele como que as pessoas chegavam para fazer. Ele foi engraçado que ele falou que mais ou menos uns 40% das pessoas que vai lá chega e diz assim: olha, eu vim aqui para fazer uma tatuagem. Aí ele pega e fala: ah, legal, mas o que você gostaria de fazer? Aí a pessoa responde assim: ah, eu não sei, qual é a ideia que você tem? Só para você ter uma ideia, a pessoa não tem nem cabeça, ele nem sabe o que ele quer fazer, simplesmente ele está fazendo porque ele viu alguém fazendo, é o famoso Maria vai com as outras, e depois que ele faz, ele vai ter um grande problema, porque não foi algo que partiu dele, mas sim de uma referência que ele teve do outro. E aí, onde que surge, numa boa parte das vezes, as pessoas, ela se arrependendo daquilo que se faz. É fato que as pessoas, antes de tomar qualquer decisão de se fazer uma coisa dessa, ela tem que ter consciência do meio que ela vive. Como eu disse, é uma questão cultural, e nós moramos num país que ao mesmo tempo é liberalista, mas ao mesmo tempo hipócrita, que diz que você pode fazer alguma coisa e ao mesmo tempo rejeita. Eu sei que você mesmo já deve ter conhecido alguma história de alguém que fez uma tatuagem, foi fazer uma entrevista numa empresa e a empresa não deixou ele trabalhar lá, não aceitou ele por causa da tatuagem dele, porque a própria sociedade que diz que é bacana é a própria sociedade que vai lá e despreza a pessoa. Então, antes de você ter essa mentalidade para desejar fazer isso, você tem que analisar alguns pontos. Primeiro, é você que está querendo fazer isso? Depois, isso vai influenciar no meio aonde você quer atuar, na sociedade, na questão de trabalho, na questão na onde você convive. São esses pontos que você tem que ter consciência para estar fazendo, porque tudo que é feito sem consciência gera um grande problema. Eu entendo que a igreja não se trata desse assunto, porque é complicado tratar desse assunto diretamente, porque vai tocar em pessoas. E aí, em vez de se tratar isso como um aspecto social e um aspecto cultural, se trata às vezes como um aspecto de santidade, e às vezes com muito moralismo, aonde as pessoas deixam de fazer porque existe uma regra e uma lei, mas não tem o porquê que elas não fazem, e depois, quando elas decidem fazer alguma coisa, aí vai lá, faz um monte de besteira e se arrepende, que é uma beleza. Então, antes de você tomar qualquer decisão de fazer alguma coisa dessa,
não dá para falar que a Bíblia é contra, também não dá para falar que a Bíblia é a favor, porque a Bíblia não tem referência para isso, mas a questão é você ter consciência daquilo que vai ser bênção para você. Eu acho que a melhor pessoa para saber disso é você mesmo, porque você sabe aonde você convive e o meio onde você está.